falar de um assunto que já falei ao longo destes 26 anos, algumas vezes. E é interessante que na Bíblia diz que a lei se relia 5 em 5 anos, não é? Para não se esquecer. E a sua palavra, ela não se repete, ela se torna nova, diz a Bíblia, em cada dia, em cada manhã. E é tão lindo, à medida que a nossa vida vai crescendo espiritualmente, também se vai abrindo novos horizontes daquilo que Deus nos fala através do mesmo texto que já lemos muitas vezes. Eu quero agradecer aos nossos lindos, não é? Podem descer. Obrigado. Um aplauso para eles também, para todos os voluntários que tão apaixonadamente servem. E é interessante nós olharmos e vermos como cada dia os irmãos podem se dedicar com paixão. E ontem o Rodolfo estava a partilhar, não é? A importância de servir com maior zelo, com sentido de... Não é só responsabilidade, é de fazermos o nosso melhor, não é? De excelência. E muitas vezes nós perdemos essa opção de vida. Para Deus parece que vale os restos. Para Deus vou ao culto quando posso, não é? Quando devo. E nós temos de ter algum cuidado para que possamos ter cada vez mais paixão pelo pequenino, pelo pouco que fazermos bem feito, fazermos o nosso melhor. A lição hoje enquadra-se um pouco também neste sentimento. A grande lição de uma menina que tinha o seu senhor chamado Naamã. Certo que já ouvimos todos esta história. Também essa menina que era escrava, foi levada da sua família, da sua terra, e foi levada para aquela terra de Naamã, a Síria, ali em Damasco, mas que se tornou uma evangelista fantástica, como ela pôde reagir, embora numa situação bem negra, bem negativa, bem feia, bem triste, como ela pôde evidenciar o seu Deus. E isto é uma lição para a nossa vida. Pode dizer amém? Então vamos agora um bocadinho de pé, abrir 2 de Reis capítulo 5, ou ligar as nossas Bíblias, os nossos iPads, os nossos tablets, os nossos telemóveis, ou o nosso livro Bíblia. Um conjunto de livros, que é isso que significa Bíblia. É um grupo de livros. Bíblia significa livros. Sagrada significa Bíblia, conjunto de livros sagrados. Amém? Às vezes não sabemos. Bíblia, a palavra Bíblia não tem a ver com sagrado. Bíblia é livros. Você sabia? Mas que nós possamos abrir a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Para outros é o Corão, para outros é Vedas, para outros é sei lá quem, é o livro dos Mórmons, para outros é outras coisas. Para nós é a Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Este conjunto de textos fantásticos escritos ao longo de 1600 anos entre o primeiro escritor chamado Moisés e o último chamado João, segundo consta na ilha de Patmos. Também dizem no ano 96, mas também há quem diga na década de 70. E é interessante nós observarmos como durante 1600 anos, ao longo de 40, com um grupo de 40 homens em épocas diferentes, em culturas diferentes, com homens completamente distintos uns dos outros, em termos intelectuais, culturais, financeiramente, família, e como eles puderam compor estes livros e como eles foram reconhecidos como Bíblia Sagrada, como Jesus os menciona nos Evangelhos. Por isso que nós os respeitamos. O livro mais contestado pelos judeus era Jonas, mas Jesus falou de Jonas, o que validou, deu o selo de validação da história do homem que, com a sua vida e obra, pôde nos trazer grandes lições. Então, Naamã e a sua história em 2 de Reis, ela é uma compilação de verdades que poderão nos nossos dias fazer todo o sentido. Porque muitas vezes nós achamos que estamos a viver na fossa, somos os mais miseráveis,
Zangamos-nos com Deus por tudo e nada, afastamos-nos de Deus, da sua casa, de honrar Deus, de servir Deus, de obedecer a Deus, e como esta menina nos pode ensinar. Embora de uma forma sintética, vamos acompanhar. Então, verso de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor lhe dera livremente aos sírios. E era este varão homem valoroso, poderoso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti está esta carta. Saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornar-se-á limpa, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou-se purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio pôr-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra, diga comigo, em toda a terra, não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas recusou. Amém? Pode tomar o seu lugar. Amém. Aproveito para partilhar na sua rede social este momento. Amém? Com o seu telemóvel, partilhe o culto, divulgue, porque está sendo mensageiro também de Deus ao fazê-lo. Pode dizer amém? E nós acreditamos que as redes sociais podem ser bem usadas para a glória de Deus. Amém? Eu acredito que havemos de progredir muito nesta área. Amém? Vocês desculpem lá. Isto é o preço das novas tecnologias. Amém. Então, falando do nosso episódio de hoje, nós temos uma menina, temos um homem que é o chefe dos exércitos, Naamã, homem que era forte, homem que tinha uma projeção muito grande em termos sociais, em termos políticos,
na sua posição social, também se tornou uma pessoa com o enorme respeito do rei, porque, pelo que consta, o rei foi a Síria, não é a Síria, é a Síria, porque a Síria, onde é hoje o Iraque, e a Síria está muito próxima deste lugar onde Israel, aquela grande faixa que hoje Israel não tem, muito semelhante à de Portugal, e o norte também é o nosso norte, é o mesmo sentido norte. E havia dois reinos neste tempo, que era o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos de Israel, o reino do sul tinha 2, porque o reino se dividiu em 2. As divisões é uma coisa muito humana, não é? Dividirmos, fazermos maldades destas, e até o reino, até as 12 tribos foram divididas pela maldade dos homens. Mas, prosseguindo, Naamã vivia na capital da Síria, que era Damasco, mais ou menos 150 a 160 quilómetros de distância do profeta, de Samaria, que também era a capital do reino do norte de Israel. Não podemos confundir que era sem dúvida uma distância pequena nos nossos dias, mas bastante longa naquele tempo, porque para se caminhar até lá demoraria bastantes dias, mas assim eram duas nações que, estando próximas, estavam também sempre em conflitos constantes. Daí Naamã pegar naquela menina que, segundo consta, poderia ter entre 8, 9, 10, pouco mais anos, e ela foi levada como escrava para servir a sua própria esposa. O país atual que corresponde a esta Síria, que corresponde à República Árabe da Síria, que é ali aquela zona perto também de Samaria, mas é interessante nós percebermos algumas lições que podemos extrair deste tempo. Havia guerra constante entre a Síria, os sírios, e entre Israel, de tal maneira que não havia amor entre eles. Faz lembrar a antiga vizinha Espanha. Hoje já não sentimos, dizia-se antigamente, que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Porque havia uma guerra, sabe? Os irmãos sabem que a Península Ibérica ela foi roubada, não é à mãe de Dom Afonso Henriques. Embora conquistado por Dom Afonso Henriques, começou a conquistar as terras correndo com os mouros ou árabes, como sabemos. Daí a nossa influência árabe ser muito forte, por causa dos nomes Algarve, Alcoentre, sei lá, diga para Alpaião, Alpiarça, tudo o que vem de Al vem de influência árabe. E o Algarve, o Alentejo, não é? Alentejo é também de uma enorme influência, e houve, sem dúvida, uma rivalidade durante alguns séculos entre Portugal e Espanha. O Rio Tejo, por exemplo, o rio também do Douro, que nasce também em Espanha, e tem servido, ou serviu durante muitos anos, até de grandes problemas por causa disso. E nós hoje temos uma boa relação com a nossa vizinha Espanha, mas não foi sempre assim, como é lógico, não foi sempre assim. Mas aqui havia uma rivalidade muito grande. E o que eu queria salientar nesta manhã é o aspecto desta criança. Esta criança que podia ter 8, 10, 11, 12 anos. Quem é que aqui tem entre 8 a 12 anos? Levanta a mão. 8 a 12, está tudo lá fora. Está tudo a aprender a palavra numa linguagem infantil. 12, aqui há alguém com 12? Ainda há ali, ainda há ali. Pronto. Era uma criança que não sabemos ao certo a sua idade, mas diga-me, por favor, onde é que está uma menina de 12 anos aqui? Chega aqui, meu amor. Anda cá. Laura, não é? Anda cá, rapariga. Ai, raparigas brasileiros não podem ouvir isso. Imagina que tu és levada dos teus pais para um senhor que destruiu a tua terra, matou pessoas, podia até ser família, e ias servir esse senhor. Ias lavar-lhe a roupa, levar-lhe comida. Era bom para ti? Não. Porquê? Porque eu não estava onde eu não estava perto dos meus pais. Eu não sei o que falar. Estás a falar bem, estás a falar bem.
não estavas com os teus pais, as pessoas que amavas, ias servir pessoas que desconhecias, não é? Yeah. Que fizeram mal à tua casa. Sim. Então, obrigado. Pronto, está bom. Vamos imaginar que a Laura é a menina. O que é que uma criança, que pode ter 8, 9, 10 anos, vai pensar ou sentir servindo um homem, uma família, que é causa de grande desgraça na sua vida? Pense comigo. Você que é adulto, tornar-se escravo. Você que é criança, tornar-se escrava ou escravo. Você que hoje tem uma vida normal, de repente, irmãos, pensemos o que está a acontecer na faixa de Gaza, o que agora está a acontecer no Líbano, o que está a acontecer na Ucrânia e em tantos países que nunca parou de haver guerras. O Senhor Jesus avisou que as guerras sempre iríamos as ter. Imagine o que é você hoje arrebentar uma guerra, que é o que estamos a falar. A gente não quer falar, mas é o que estamos a pregar. Uma guerra e nos tornamos escravos de alguém, de uma nação, de um povo, ou uma simples situação, você tornar-se, sendo sequestrado e como sequestrado, tornar-se escravo naquela casa. Houve casos de crianças que foram sequestradas e viraram escravas sexuais, mulheres jovens escravas sexuais, e viverem uma vida de miséria, de completa escravidão, pior do que escravos no seu sentido amplo da palavra. Porque quando tu és um escravo, obrigado a trabalhar, te dão comer e cama, tu consegues adaptar-te. Mas quando abusam do teu próprio corpo, quando te exploram e te fazem fazer aquilo que é vergonhoso, aumenta a nossa dor e a nossa aflição e o nosso sofrimento. Agora, esta menina, ela não consta que tenha sido abusada, não consta que o seu senhor a tratasse mal, não consta, não creio, porque parecia-me a mim que ela cuidava da esposa de Naamã e, ao saber que o seu senhor era leproso, ela que tinha muita tristeza. Alguém acredita que ela estava triste? Vamos viver a experiência. Alguém acredita que a menina que estava a servir Naamã e a sua esposa, ela estava totalmente feliz servindo a sua casa, aquela casa que não lhe pertencia? Eu creio que não. Todos nós concordamos que ela não estava feliz. E eu creio, irmãos, que este episódio, dentro de um novo contexto, muitos de nós não estamos felizes no trabalho que estamos. Muitos de nós não estamos felizes com a vida que temos. Muitos de nós não estamos até felizes. Ai, Jesus, o que eu vou dizer? Com o casamento que temos. Muitos de nós não estamos felizes com os filhos que temos, com os pais que temos. Muitos de nós, eu não estou a falar para a comunidade aqui presente, estou a falar para o geral, e quem sabe muitos irão ouvir esta meditação e poderão sentir essa verdade. Pode ser que nós aqui possamos dizer que estamos felizes com tudo. Eu não estou feliz com tudo. Nem tudo o que está na minha vida e tudo o que eu tenho ou faço, ou tudo aquilo que vem à minha vida me gera felicidade. Se em vós isso tem acontecido, a mim não. Então, nós temos momentos na nossa vida que aquilo que nos acontece não gera felicidade, não gera alegria. E eu estou convencido, amados, que esta menina tem uma enorme lição para os nossos dias, porque ela, não estando feliz, tornando-se escrava porque era livre, note que ela não foi levada como bebé. Um bebé, ao nascer escravo, uma criança que nasce escrava, ela adapta-se. É como um cachorro que quando está... E olha, estou a dizer isto com seriedade. É como um cachorro que nasce preso e habitua-se a estar preso à coleira. Para ele, aquele é o habitáculo dele. Uma criança que nasce escrava adapta-se a uma vida de escrava. Uma pessoa que não era escrava e se torna escrava é bem diferente. Ou não é? É como uma pessoa que nasceu cega e vive cega toda a vida. Para ela é triste, mas é mais triste para quem viveu 30 ou 40 anos de boa visão e de repente fica cego. Ou não é?
é muito mais difícil a adaptação. Então, a adaptação desta menina, em sendo ela uma menina livre, tornando-se escrava, tendo ela uma família com certeza, e pelos vistos uma família que conhecia Deus, uma família que provavelmente tinha comunhão com Deus, porque o testemunho que ela dá de que havia um homem de Deus em Samaria é porque ela tinha uma relação e um conhecimento religioso que a fez dar testemunho daquilo que ela sabia que acontecia, que o Deus de Israel era Deus que curava, era o Deus que fazia milagres, era o Deus que tinha poder para curar aquele que o escravizava. E isto nós, como igreja, temos que aprender hoje, nos nossos dias, que estamos a viver uma geração de queixosos, que se queixam por tudo e por nada. Hoje estamos a viver uma geração de pessoas que estão arreliadas com tudo. Estamos arreliados por estar gordos, arreliados por ser magros, arreliados por ter uma boa casa que já não nos satisfaz, já não chega àquele apartamento, já queremos aquela moradia, já não chega ao carro que temos, já tem que ser um Ferrari ou não sei o quê. Nunca estamos felizes com nada. Irmãos, ouçam com atenção. Esta menina tinha razões para não estar feliz. Parece-me que ela, se fizesse silêncio em relação à solução do seu Senhor, parece-nos legítimo. Como quem diz, já que me fizeste mal, eu não vou dar-te a solução para o teu mal. Já que tu és tão mauzinho comigo e me retiraste da minha família, eu não te vou abençoar. Então, esta menina estava presa. Esta menina era uma escrava. Esta menina foi retirada da sua família. Esta menina já sabia quem era Deus, conhecia o profeta de Deus que estava na sua terra. E nós precisamos de compreender o mesmo. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos onde está a resposta para o nosso próximo. Olha, meu querido, deixe-me dizer-lhe que como estamos dispostos a abençoar quem nos oprime? É a minha pergunta, porque esta menina estava a ser oprimida, esta menina estava a viver um momento difícil, mas qual é a nossa postura? Por quem nos trata mal? Por quem nos engana? Por quem nos faz mal? Por quem nos prejudica? Qual é a nossa postura? O que é que eu faço com a pessoa que me trata mal? Alô? Igreja, é para nós. Não é para os vizinhos, é para aqui. É para mim qual é a nossa atitude para com quem gera em nossa vida perdas. Ela perdeu família. Ela perdeu liberdade. Ela perdeu uma posição, os seus amigos. Uma coisa simples. Os seus amigos. Imagina, a Laura era levada para um grupo que a escravizava. Não estaria mais connosco. Não teria mais os amigos. Não teria mais o conforto do lar. Não veria pai nem mãe. Vocês estão cá? Qual será a nossa postura com essa pessoa? O que estamos dispostos a fazer para o bem dos nossos inimigos? Note que ela não sabia o Evangelho. Ela não tinha noção de que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Abençoai os vossos inimigos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Já era um mandamento. Já existia. Mas ela não tinha a noção que nós hoje temos do evangelismo, do amor ao próximo, do abençoar quem nos amaldiçoa. Vocês estão a compreender? Mas o que ela fez foi precisamente isso. Ela foi uma verdadeira evangelista junto daqueles que lhe fizeram mal. Junto daqueles que a prejudicaram. E eu creio que esta menina estava curada interiormente. Ela foi levada, com a educação e a experiência que ela tinha com Deus, ela tornou-se, dentro das suas possibilidades, ela conseguiu interiorizar que Deus estava com ela. Ela faz-me lembrar José, só que mais nova. Veja, José foi levado como escravo. José foi vendido pela própria família como escravo. É um caso absolutamente absurdo. Mas nós, igreja, qual é a nossa postura com quem nos rodeia
o nosso colega de trabalho, o nosso patrão, o nosso amigo que se torna, parece que inimigo, a pessoa que nós abençoamos que parece que nos amaldiçoa, a pessoa que nós esperávamos coisas boas e nos tem dado desgostos maiores. Qual é a nossa postura? Ouça com muita atenção em relação a quem nos rodeia. Porque o papel desta menina, ela é o papel de alguém que perdoa, de alguém que está pronta a mostrar o seu Deus. Igreja, o que eu quero aprender nesta manhã juntos é que nós precisamos de ser sempre as mesmas pessoas, independentemente do ambiente onde estejamos. Amém? Eu preciso de realçar o Deus que há em mim, independentemente do estado financeiro que eu estou, o estado de saúde que eu tenho, o estado miserável que eu possa estar a viver. Porque, irmãos queridos, quando eu olho para a vida de Jó, Jó não foi vendido como escravo, não foi atacado por lepra porque Deus o quis castigar. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se todo o mal. Mas ele permaneceu fiel ao Deus que ele achava que o estava a castigar. Mas que Deus permitiu que Satanás fizesse o que quisesse, exceptuando tocar na sua vida e na sua mulher, que era a sua própria vida. Queridos, nós precisamos entender que Deus nos quer usar independentemente do nosso estado. É frequente ouvir pessoas a dizer: o que é que eu posso falar de Deus a alguém se a minha vida está uma miséria? Já ouviu alguém falar isso? Amado, a tua vida esteja como estiver, se tu crês em Deus, se tu sabes que Deus é o Senhor, fala do amor dele, fala da solução que há nele. Nota, aquela menina estava como escrava e ela, ao ver o seu senhor leproso, ela falou do milagre que podia acontecer na sua vida. Ela não falou que havia um curandeiro, ela falou que havia um homem de Deus. Amém? Amados, nós precisamos de realçar quem é Deus na nossa vida. Deixe-me dizer, ela não estava num culto como o nosso, onde ela pôde pregar que Deus cura. Ela não estava num lugar de um ambiente espiritual fantástico. Não tinha louvor, não tinha adoração, não tinha música. Mas ela tinha Deus no coração e por causa do Deus do seu coração, ela falou de quem era Deus e o que Deus fazia e qual a resposta para a sua vida, para a vida de Naamã. Aprendemos sobre fé e coragem com esta menina. Porque ela, quando falou de que Deus podia curar Naamã, ela não sabia se Deus ia curar, ou sabia? Teve que ter fé. Na semana passada falámos de fé e coragem. Salvo erro, ou foi em Fátima, ou foi aqui na... Não me lembro quando é que eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Foi há pouco tempo. Foi sexta-feira, não é? Pronto, foi sexta, por isso não está gravado. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela teve a postura desta menina. Ela teve fé e coragem. E esta menina teve que ter fé que Deus ia curar Naamã, porque as palavras dela não são palavras de talvez, como o Rodolfo de manhã estava aqui a falar num talvez ou numa possibilidade. Não, ele estava a dizer, temos que nos apresentar com convicção. Ela disse, se ele for diante do Senhor, profeta de Deus, Eliseu, ele irá curá-lo da sua lepra. Ela declarou fé. Nós temos, irmãos, que aprender uma lição nesta manhã. A fé em nossa vida é o que gera o nosso milagre. Não é em vão que Jesus disse muitas vezes, a tua fé te salvou. Amém? Nós precisamos de compreender que a fé, ela pode haver uma fé coletiva para determinados projetos, mas a fé que fará a diferença na tua vida é a tua fé. Não é a fé do pregador, não é a fé da comunidade, é a tua fé. E essa fé que é gerada pelo conhecimento da palavra, ela vai gerar cura, seja na tua área física,
pode ser também libertação dos teus problemas financeiros, uma ideia. Eu estava a ver um testemunho ontem na internet de um homem com 60 anos que tinha perdido tudo, ouviu um pregador, falou com ele e ele disse, se você entregar a sua vida a Jesus, em 5 anos Deus vai lhe restituir tudo. E aos 65 anos, 5 anos depois, no mesmo dia dos seus anos, ele na América, foi para a América, andou a comer lixo, aquele homem com 60 anos que perdeu tudo, 3 casamentos, não sei se alguém viu esse vídeo na internet, eu até ouvi com a minha esposa. E é incrível o que Deus fez com aquele homem, mas ele diz, Deus não fez assim, Deus fez em processo. Não sei quantos anos esta menina teve presa naquela família. Eu não sei quantos anos esta menina foi serva, foi escrava. Mas uma coisa eu sei, ela não se esqueceu de quem era Deus. Nem se esqueceu do que Deus faz. E tu não te podes esquecer de quem é Deus. Amados, Deus está aqui. Independentemente se tu estás ou não estás. Deus é Deus, independentemente da tua postura e das tuas ideias. Mas há uma coisa que tu precisas de aprender. A tua fé, ela fará o milagre na tua vida. A tua fé criada pelo poder da palavra fará toda a diferença. E esta menina, ela teve uma fé com coragem, porque ela sabia que se o seu Senhor chegasse sem cura e se não fosse curada, ela podia ser morta. Ela sabia os riscos que corria, mas ela sabia o Deus que ela tinha. E é incrível a humildade e a fé. Esta jovem israelita, embora cativa como escrava, teve uma fé inabalável em Deus e no profeta que Deus ia usar. Ela poderia ter guardado mágoa por ter sido levada cativa, mas escolheu ser uma fonte de bênção e cura para aquele homem. Amém? Muitas vezes Deus usa os que estão em posições humildes para realizar os seus propósitos. Ele não olha para os status, mas para a disposição do coração. Quando Samuel unge Davi como rei, lá em 1 Samuel 16:7, nós vemos que foi a última escolha do seu próprio pai. Foi ou não foi? Não, nem sequer se lembrava dele. Ainda temos um que está lá a tomar conta das ovelhas que a gente há de comer um dia. Não é? Mas não é ele, esse é um franzinho, esse um encantador de música, que ele tocava a harpa, era um homem da adoração e do louvor, e o pai não lhe dava valor. Meus amados, não importa o valor que te dão, seja na igreja, no trabalho, em casa, importa aquilo que habita o teu coração. E o teu coração tem que habitar amor, tem que habitar compaixão, tem que habitar humildade. Como podemos ser um instrumento de bênção mesmo quando nos encontramos em situações difíceis? Como? Alguém aqui está a passar por alguma situação difícil? Irmão, eu acho que estamos a viver uma geração de gente depressiva. Nunca houve tanta depressão. A fartura, a gordura, sério. A prosperidade, porque o pobre em Portugal é o milionário em certos países. Tenha dúvida, não é? Irmãos, nós queixamos de casas pequenas, alguns, queixamos que não temos quase dinheiro para pagar as contas, mas o que é certo é que temos uma despensa com comida, o que é certo é que temos tudo para ser felizes. E andamos infelizes. Zangados. Estamos zangados porque agora não tem dinheiro para a Netflix. Estamos zangados porque agora não tem dinheiro para o novo telemóvel. Estamos zangados porque havia de comprar um carro e não consigo comprar um carro. Havia de comprar uma Louis Vuitton e não consigo comprar uma Louis Vuitton. Havia de vestir aquele fato não sei o quê. E não, ouça, nós andamos depressivos por causa de nada. E nós precisamos de mudar isso. A Bíblia diz, alegrai-vos com o que tendes. Em tudo dai graças. Amém? Oh, irmão, os nossos erros praticados são ensinos para não voltar a praticar. Pessoa que continua a errar no mesmo sítio, a fazer os mesmos erros, ela não vai aprender nada e vai viver uma vida miserável toda a vida. Nós temos de ter cuidado com as nossas posturas. Mas como podemos ser instrumentos de bênção na vida de quem nos rodeia? Porque se há uma coisa que eu quero que nós aprendamos hoje, é saiamos daqui a falar do amor de Deus. Saiamos aqui a dizer que Deus é a resposta para a vida de cada pessoa.
Amém? Eu tenho sido abordado ultimamente por pessoas que me surpreendem e eu às vezes penso, devem mentir muito, porque há muita gente a dizer, eu acompanho-te, mas eu não tenho quase ninguém na internet, ninguém me segue quase, ninguém quer ouvir as minhas pregações. E eu digo assim, mas eu ouço-te, e tu falas coisas porreiras, pá. Eu gosto. Há dias quando parei um bocadinho aqui com a Fortalecendo a Fé, tive uma pessoa que me ligou, até o Sr. Paulo nunca mais fez aquele minutinho, aquilo era tão gostoso. Eu disse, brevezinho, volte lá, não é? Eu digo, mas como é que pode ser me verem que quase não tenho ninguém a seguir-me, não é? Mas pronto, ou estão anónimas, acho que se for anónimo já não se vê, não sei bem como é que isso funciona. Um dia destes vou fazer um curso de redes sociais, para ver se aprendo alguma coisa com aquilo. Porque eu até para pôr uma foto me vejo aflito, não é? Então, irmãos, nós temos que ter... Nós como é que podemos ser bênção? Precisamos de aprender que Deus age no nosso silêncio. Deus age no meio do silêncio. Outra coisa, Deus age também quando estamos a ser ofendidos e massacrados por alguém. Mas precisamos de aprender que Deus age no seu tempo, não é no nosso. Amém? Esta menina teve que saber esperar pelo tempo certo para falar de que Deus iria fazer o milagre. Oh, irmão, não podemos ser papagaios. Eu não sou papagaio, eu vou para ali, eu vou dizer, não tenho problema, quem não quiser que não venha. Eu sou capaz de ver uma imperial com uma pessoa não crente, de modo geral tenho que comer qualquer coisa, que eu não consigo, se não comer uns tramoços, ou uma orelhinha de porco ali com o meu Diego, não é? Que ele não gosta nada de orelha de porco, ou um fígadozinho, não é? Então aí eu consigo ver uma imperialzinha. Não é? Eu não estou sempre a massacrar a pessoa com Deus. Há que saber esperar a hora. Amém? Irmão, não é porque tens Deus na boca toda a hora que tu vais ganhar a pessoa para Jesus. Ela vai ver o teu testemunho, ela vai ver o teu exemplo. Eu acredito que as palavras desta menina tiveram peso, porque ela não falou com o seu Senhor, ela falou com a mulher de Naamã. Porque ela devia ser uma menina comportada, uma menina exemplo. Oh meninas, ei! Estou a falar para vocês. É uma menina exemplo. E o seu exemplo fez a diferença. O seu exemplo, quando ela abriu a boca e disser, há um homem que tem a resposta para o Naamã. É um homem de Deus, em Samaria, onde vocês me foram buscar. Há que saber agir no tempo certo. As situações adversas são muitas vezes a porta para Deus ser honrado e até para tu seres promovido. Sabia disso? A adversidade mostra quem tu és. A tua falta, a tua crise, o teu problema, a tua dificuldade, seja ela financeira, seja ela saúde. Eu brevemente vamos ouvir um testemunho fantástico de alguém que Deus te curou. Não é? Irmãos, mas não é para evidenciar a ICIR, é para evidenciar Jesus Cristo. Amém? A ICIR é o canal que Deus usa para ensinar-nos a palavra. A igreja é o lugar onde se aprende juntos a palavra. Pode dizer amém? Mas a tua fé é individual. Quando houver uma necessidade de fé coletiva, aí juntamos para isso. Mas a tua salvação é individual. Por isso que Jesus disse, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão na cama, um será levado, o outro será deixado. Porque a tua salvação é individual. Tens que buscar Deus com todo o teu coração. Queridos, Deus disse a Abraão, engrandecerei o teu nome e far-te-ei uma bênção. Mas porquê é que Deus disse? Quando é que Deus disse? Em determinado momento. Não foi quando ele não estava preparado para ouvir. Às vezes nós queremos ouvir Deus a falar-nos e muitas vezes ouvimos Deus a falar pela boca de outras pessoas e peço desculpa. Se fosse Deus a falar ainda valia a pena. Mas muitas vezes não é Deus a falar. É a carne, é a vontade daquela pessoa. Queridos, nós temos de ter cuidado porque quando Deus nos fala, entra aqui dentro. A gente senta. Alguém já teve revelação de Deus que sem qualquer dúvida, sem qualquer falha de convicção, que Deus falou
ou pela uma pregação no altar, ou porque alguém até Deus pode ter usado com revelação e que sentiu que foi mesmo Deus. Alguém já passou por essa experiência. É incrível. Que nós possamos, irmãos, entender o que Deus tem para a nossa vida. A cura vem. A cura é fruto da nossa obediência, não pelo orgulho dos nossos recursos, como Naamã. Eu olho para este texto, mas como a chave da minha meditação é uma menina em situação adversa, dá testemunho de Jesus. E eu quero que tu, em situação adversa, tu, em situação confortável, em situação de bem-estar, em situação magnífica, tu possas ser uma testemunha viva de Jesus. Porque se a missão que Deus nos deu foi ser de minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como até aos confins da terra. Deus quer que sejamos o quê? Testemunhas dele. Diz que a cura de Naamã, ela aconteceu não porque Naamã, ouça com muita atenção, não porque Naamã gostou da resposta do profeta. O profeta nem sequer esteve com ele. Mandou Geazi ter com ele, e ele, ao ouvir a solução, ao mandar o seu moço, ele rejeitou completamente a sua opção de ir ao Rio Jordão banhar-se 7 vezes. Eu queria te dizer, irmão, agora é a fase B da nossa meditação. Eu não sei qual é o teu problema, alguns até se calhar sei, mas a solução para a tua vida não está em acontecer o que tu queres que aconteça, mas está em obedecer ao que tu sabes que tens que obedecer. Naamã tinha razões para não crer no Deus de Israel, porque ele não aprendeu a lei, não aprendeu princípios, ele adorava outros deuses. Mas ele, quando alguém não cristão até, lhe convenceu, mas olha lá, se o rei se o profeta tivesse dito para fazer algo grandioso, tu não fazias? Para ele era fácil fazer algo grandioso, mas não era fácil fazer algo humilde. Vou repetir. Para muita gente é fácil fazer uma grande obra, coisas grandiosas, mas fazer coisas humildes às vezes não é fácil. Tal como ajudar um velhinho a passar a estrada. Tal como abençoar alguém que precisa. Tal como servir na igreja como porteiro, a limpar a igreja, a fazer qualquer coisa para abençoar. Naamã, ele tinha os rios, Abana, Farpar, os melhores rios havia lá na terra dele, da Síria, mas ele achava que o Rio Jordão era um rio pobre, um rio sujo. E se você for ao Rio Jordão, vê que não é um rio nada de especial. E ele rejeitava de banhar 7 vezes naquele lugar. Mas não tem a ver com o 7, não tem a ver com o 10, não tem a ver com banhar uma vez, tem a ver com a obediência. A tua bênção está em obedecer a esta palavra. A tua bênção está em permanecer fiel àquilo que Deus tem para a tua vida. Então, quando a obediência ela deu lugar ao caminho que Deus prometeu e promoveu, veio a cura, veio a libertação. E essa obediência que gerou esta humildade no coração de Naamã fez com que a glória de Deus se manifestasse por causa dele. Pense comigo, uma menina dá testemunho. Um homem muito grande no mundo social ouve a menina. Aquele homem vai, não só ouve como obedece, vai ao homem de Deus. Ao chegar ao homem de Deus, obedece ao homem de Deus. Ao obedecer ao homem de Deus, ele vê quem é Deus. Ele vê quem é Deus. E Deus é exaltado. E na sua boca se levanta palavras incríveis. Diz o texto que ele desceu, mergulhou, versículo 14 e 15, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou-se como a carne de uma criança. Ficou purificado. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei
que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. A obediência fará com que a tua vida possa ser realçada, possa ser uma vida de testemunho vivo de que há Deus na tua vida. A Bíblia mostra que Deus está aqui. Muitas vezes Deus, através da sua palavra, as pessoas podem dizer: o que é que pode a cidade dizer da Isir? O que é que a cidade pode dizer do Danilo, de cada um de nós? O que é que a cidade pode dizer da nossa história? Aquilo que marca a vida da nossa cidade não é o dinheiro que tu ganhas, as casas que tu constróis, aquilo que tu fazes, mas é o que tu transmites, é o suor do teu coração, a suar Cristo, a suar testemunho, a evidenciar quem é Deus. Quando cada um de vocês tem trabalhos que tocam nas pessoas, ao tocar, honrem, orem, intercedam por elas. Eu vejo um cabeleireiro a tocar na cabeça e a dizer: eu repreendo em nome de Jesus estes demónios que estão na tua vida e eu declaro vitória. Mas não precisa de orar alto, porque senão a pessoa fica ofendida, não é? Mas o que é que tu fazes quando estás a trabalhar para o teu patrão, honrando, servindo, dando o teu melhor? O que é que tu fazes? Sabes que a cura pode estar nas tuas mãos, a cura pode estar na tua boca. Amém? Eu quero terminar, infelizmente não consegui acabar, mas Naamã retorna a Eliseu com coração grato, com coração humilde, oferecendo presentes como sinal da sua gratidão. Embora Eliseu recuse, isto mostra que a obra de Deus não pode ser comprada, mas deve ser recebida de graça. Eu detesto essa gente que anda a vender bênçãos. Essa gente evangélica que vende milagres. Beba um copo de água, compre água santa, compre o sal santo. Meus amados, é um evangelho deturpado. A grande compra da nossa vida é obedecer-lhe. Que não é nada fácil. Obedecer. Amém? A vida de Naamã foi transformada. A vida de Naamã foi alterada. O seu interior teve um encontro com Deus de tal maneira que ele declarou que só havia Deus em Israel. Amém? A graça de Deus, meus irmãos, a última lição que eu quero trazer para nós nesta noite. A graça de Deus, o favor de Jesus Cristo, o amor de Deus, não é para uma elite, não é para uma etnia, não é para uma nação, é para todos. E se há lições aqui, é como Deus é um Deus internacional. Amém? Um Deus universal. Deus é um Deus que não olha. O homem que fazia mal ao seu próprio povo, Deus curou. Deus não te metas a dizer: este não tem hipótese e aquele também não. Aquele já não tem resposta para a vida dele. Deus é o Deus da resposta. Transmite a mensagem. Fala do amor. Vamos ficar de pé, irmão. Eu vou terminar. Deus usa os humildes para realizar grandes coisas. A cura e a bênção vêm pela obediência, não pelo orgulho. A cura física é acompanhada por uma transformação espiritual. Deixa-me dizer-lhe, a tua fé individual fará toda a diferença. O teu testemunho individual fará toda a diferença. Vamos agradecer a Deus nesta manhã. Eu não sei quantos de nós precisa de um milagre. Eu não sei quem está a passar por um mau momento. Mas eu sei que Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus que responde. Levanta as tuas mãos no lugar onde estás. Eu hoje não vou fazer nenhum apelo. Quem quer aceitar Jesus ou quem quer retornar a Jesus, no lugar onde tu estás, podes fazê-lo agora. Diz: Deus, eu quero retornar a Ti. Deus, eu quero entregar o meu coração. Eu quero tornar-me como esta menina, independentemente da minha situação financeira, independentemente da minha situação física, independentemente da situação que eu estou a viver. Eu quero honrar-te, eu quero servir-te, eu quero dar testemunho de Ti. Levanta as tuas mãos e louva a Deus. Exalta a majestade do Rei. Glorifica ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome do Teu Filho amado,
que nesta hora, Espírito Santo, aquilo que eu não pude pregar, aquilo que eu não consegui transmitir, o Teu Espírito traga às nossas vidas para entendermos que não há nada que possa nos demover de ser fiel, de fazer a Tua vontade, de ser testemunhas Tuas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um de nós em Tuas mãos. Eu rogo a Tua intervenção sobre cada um, de tal maneira que Tu possas trazer cura, libertação, restauração na vida de cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.